irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Ontem nós tivemos aí uma boa palavra por parte do pastor Hernanes, que nos propôs nós olharmos, continuarmos olhando sobre a questão de tempos determinados. E eu queria deixar alguma coisa aqui relacionada a isso, falando também para os irmãos que em seguida eu vou deixar aí no canal, deixar aí no grupo, o canal de um pastor amigo nosso, está no Mato Grosso, chamado Palavra Andada, onde tem um material muito bom, que entre outros temas pode ajudar também aí os irmãos que continuam estudando e tendo cuidado do ensino da Palavra de Deus nesses dias que estamos vivendo. Especificamente sobre esses dias, é natural, irmãos, que apareçam curiosidades, preocupações, ansiedades a respeito das coisas do fim. A gente não se propõe aqui apresentar nenhuma corrente teológica, elas estão postas aí e cada um já tem o seu posicionamento, eu tenho o meu, mas a minha preocupação aqui seria aqui propor aos irmãos uma reflexão sobre algo que permeia todas as interpretações a respeito das coisas do fim, as interpretações escatológicas. Ontem o pastor Hernanes nos trouxe dizendo que há tempos determinados, aquilo que Paulo defendeu lá no Areópago, falando sobre o Deus da história, o Senhor que tem um controle da história, e nos propôs nós fazermos reflexões pensando nisso. Então eu queria trazer para os irmãos um tema que incomoda nesses momentos que estamos vivendo, que é a respeito do fim, da vinda de Jesus, o anticristo, as coisas do fim, se a igreja passa pela grande tribulação, se não passa, se passa metade. Mas eu queria trazer algo que é inerente a tudo isso, que Paulo se preocupa em tratar com os irmãos de Tessalônica, né? Quando ele escreveu pela segunda vez no capítulo de número 2. Acompanhe comigo. Ora, irmãos, rogo-vos, pois, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E aqui que eu queria parar com os irmãos. Aí ele vai continuar dizendo que vai se manifestar o homem do pecado, que se levanta contra tudo que se chama ou se adora relacionado a Deus, contra todo objeto de culto. Ele vai se sentar como Deus, querendo parecer Deus. E depois ele diz que essa pessoa, essa personalidade será destruída pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui, ok, a gente já tem a revelação e o entendimento sobre o anticristo. Obviamente que não é objeto nosso aqui identificar quem ou quando ele vai aparecer, mas existe algo que, na minha opinião, deveria ser a preocupação de todo mundo que se propõe em mostrar ou ensinar um pouco, não é, sobre as coisas que vão acontecer. E que preocupação é essa? É a respeito da apostasia. A apostasia, irmãos, ela se revela aqui no texto paulino como a maquete, como a plataforma, como a arquitetura base para o assentamento do anticristo. O anticristo, falando um pouco do anticristo, e a gente aprendeu isso em outros canais, que ele não será alguém que vai se impor. Ele vai ser alguém que vai chegar e toda a base já vai estar pronta para recebê-lo. Até mesmo porque, durante a história, muitos se fizeram anticristo, se manifestaram como se fosse o anticristo, e o que vai acontecer é uma escalada de rebeldia gradualmente para que o anticristo chegue. Então o anticristo não vai chegar e todo mundo vai identificar que é ele. Não. Para que a gente saiba quem é o anticristo, é preciso que a gente tenha discernimento. Por quê? Porque ele vem com a eficácia de Satanás. Ele vem com toda uma base de mentira, de marketing. A imagem será bem trabalhada, será alguém irresistível quando fala. Esse anticristo, ele tem toda uma base antes, trabalhada durante a história, inclusive. E que base é essa? É a apostasia. E a apostasia, no que Paulo aqui está dizendo, é exatamente esse desvio, esse afastamento gradual, mas intencional,
orientado, programado, arquitetado contra a submissão a Deus, contra o senhorio de Deus e contra a revelação de Deus. A apostasia deveria ser, para a gente, a preocupação primária quando se tenta olhar para o futuro e identificar esses tempos determinados. O Senhor Jesus disse que uma das marcas seria que se aumenta a iniquidade e diminui o amor. Ou seja, ao passo que a gente vai ter uma grande elevação de desenvolvimento tecnológico, nas palavras de Daniel, por outro lado, vai ter uma decreção, vai diminuir muito a reverência, o respeito, vai diminuir muito os tratos morais, e por trás disso, o que é que há? Apostasia. Então, o que é essa apostasia? Ora, essa apostasia não é um erro teológico, essa apostasia não é um deslize, não é uma falta de intenção, não é isso. Toda essa apostasia, ela será a base para que o anticristo venha e se assente. E essa apostasia, ela tem a intenção, orientada pelo espírito do erro, do engano, orientado pela manifestação demoníaca, de desvirtuar aquilo que é divino, que tirar toda a imagem de Deus da sua revelação. E aí, irmãos, é onde tem que ter o nosso cuidado. A apostasia, ela não vai ser algo que vai se impondo na marra. Não, ela vai sendo com propostas de flexibilizar o ensino da palavra de Deus, proposta de não se dar tanto crédito ao ensino da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da obra do Calvário. São propostas que vão se aparecendo, que vai fazendo trocas ao pouco. Como é que começa? Começa, inicialmente, parece um pequeno erro doutrinário. Parece apenas um lapso, mas não é. Depois, essa apostasia ela vai se mostrando mais claramente nas linhas religiosas, porque toca as questões morais. Essa apostasia, segundo a Bíblia, ela vem encobertamente com heresias. E hoje tem todo um trato do respeito, de não causar mal, de não causar constrangimento, de não expor ninguém, de respeitar a opinião contrária. E como é que a apostasia vai se impondo? Vai sendo o politicamente ou religiosamente correto. Ninguém quer causar desconforto quando se prega o contrário. Ninguém quer causar um desconforto em ver uma doutrina pregada errada. Eis aí o que Paulo, o que Pedro diz, o que Judas diz, que encobertamente vai entrando heresias que pouco a pouco vai o quê? Apostatando, afastando, virando as costas, mas não é um erro de novo convertido. Não é um lapso de um pregador nas suas primeiras mensagens. Não. É um erro orientado. É alguém que tem uma firmeza de opinião e que encobertamente vai colocando isso. Então, essa apostasia ela vai evoluindo. Primeiramente, aquilo que parece, primeiramente é apenas um lapso, nada demais. Depois ela vai religiosamente vai se percebendo. Depois ela chega numa escala moral, onde moralmente se percebe que há uma influência demoníaca no trato, na forma de lidar, na forma de tratar as coisas de Deus, porque junto com essa apostasia, que é esse comportamento orientado e arquitetado, essa iniquidade, esse mistério da iniquidade, ou seja, toda isso que está oculto de iniquidade, ela vai ao pouco se revelando muito bem estruturado. E aí, quando ela se manifesta na religião, obviamente ela vai impactar a moral. Então essa apostasia na moral, ela vem com diversas, enraizada inclusive em diversos pensamentos humanos. Vem com um relaxamento nas coisas de Deus, relatividade moral, relatividade dos conceitos na sociedade, onde você se relaciona, onde você trabalha, tudo vai ficando muito relativo. As verdades que eu falo aqui, mas não cabe lá no meu trabalho, sabe? Então, a Bíblia diz que o homem do pecado, eu não sei quem é, nem quando ele vai aparecer, mas uma coisa é certa,
não se manifestará antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A plataforma para o inimigo se encaixar, para ele se estruturar, ela está sendo construída gradualmente, patrocinada pela religiosidade, patrocinada pelos meios de comunicação, patrocinado pela tecnologia, e é preciso discernimento da parte de Deus para que você não seja apenas um opositor, para que você não seja apenas alguém que seja ignorante, mas que seja alguém que tenha conteúdo da parte de Deus e que tenha, antes de tudo, discernimento para entender as coisas que vêm de Deus. Por último, essa apostasia, ela será então imposta. Aí sim, é onde tem aí a grande discussão teológica. A igreja vai estar, não vai estar, vai estar por uma parte do tempo, porque o anticristo chegando e achando toda uma base pronta para ele, e aí João escreve que esse anticristo, o espírito desse anticristo já está no mundo, mas em Apocalipse ele diz que é alguém que foi curado de uma grande chaga mortal. Ou seja, a personalidade, o homem ou a mulher, o líder que vai se manifestar, ele vai ter todo um arquétipo em sua volta, vai ter toda uma estrutura, inteligência artificial, tecnologia, visão religiosa, visão política, sustentabilidade. Irmãos, tudo vai estar muito arquitetado para que o inimigo se assente. A apostasia, no meu pensamento, pensando nessa linha que o pastor Hernandes aqui propôs, da gente olhar e entender os tempos determinados, a gente deve prestar atenção o quanto estamos vigilantes a respeito dessa apostasia que vem como fermento se impondo, multiplicando em várias áreas perto de nós. Finalmente, essa apostasia será então imposta. Por quê? Porque gradualmente já foi construída. Quando o inimigo exigir, reivindicar na pessoa do anticristo o lugar de Deus, ser adorado como Deus, ser abraçado como solucionador de todas as coisas, porque assim ele o fará por um tempo, essa aceitação não vai ser difícil de fazer. Então, finalizando, antes de se preocuparmos com quando, quem, vamos ficar de olho nisso. Antes vai se manifestar a apostasia, toda esse conjunto de estruturas, de maquetes, de bases, aonde o engano se assenta, onde se orienta contra Deus, onde de forma muito organizada vira-se as costas para aquilo que um dia foi verdade ou se acreditou como verdade, onde propositalmente se toma outro partido, onde se coloca heresias escancaradas, mas que começa encobertamente, onde se debocha das coisas de Deus, onde encobertamente vai se colocando essas matrizes, e aí as pessoas, quando vê, só tem agora que respeitar, e não vai ter força e nem resistência moral e nem política nem religiosa para dizer não quando o inimigo chegar, quando o anticristo chegar. Que Deus então nos guarde, fique com essa palavra e Deus abençoe. Um abraço.